Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula de Introdução à Assembly. E no vídeo de hoje, na nossa segunda aula, vamos falar sobre operações básicas, soma, subtração e multiplicação. Bem, aqui vamos simular aqui como um código em Assembly funcionaria. Em Assembly nós temos memória e temos registradores. Em memória a gente tem, por exemplo, as variáveis, que em linguagem de alto nível como C seria int x, int y, int z. Mas nós também temos registradores, como EAX, EBX, ECX e EDX. Esses aqui são nomes, tá? Para os registradores. Da mesma forma que a gente usa nomes para acessar espaços em memória, como as variáveis, a gente também usa para os registradores. Então para que servem os registradores? Bem, vamos mostrar para vocês. Em alto nível a gente tem, por exemplo, esse código: int x igual a 2, int y igual a 5, int z igual a x mais y, ou seja, a soma das outras duas variáveis. Porém, em Assembly isso aqui não é permitido. Por que não é permitido? Porque em Assembly você não pode acessar a memória duas vezes simultaneamente na mesma instrução. E aqui a gente está acessando três vezes. Primeiro, que a gente está fazendo acesso à variável x. Segundo, a variável y aqui. E terceira, variável x aqui. No caso, a gente está acessando, a variável z, x e y. São três variáveis de acesso em memória. Porque, como eu mostrei para vocês, elas estão em memória, não estão em registradores. Em Assembly não pode. Então, como que a gente faria isso? Simples. A gente teria aqui ainda nossas três variáveis em memória, x, y e z. Mas a gente escolheria um dos registradores para ser usado temporariamente como esse espaço de memória. Eu vou escolher aqui o EAX, tá? Simplesmente vou colocar o valor de x dentro de EAX. Essa instrução aqui, move, quer dizer o que? Move, coloque em EAX, mova para EAX o valor que está na variável x. No caso, em alto nível seria EAX igual a x, o equivalente a essa instrução. Aqui agora faríamos o seguinte: primeiro a gente tem essa instrução, né, que eu coloco x dentro do registrador EAX. Aí o que é que eu faço? Eu pego a variável y e uso a operação add. Add quer dizer o que? Some a quem? Ao registrador EAX o valor da variável y. Esse alto nível é EAX mais igual a y. Estou pegando o valor de y e estou somando dentro de EAX aqui. E por fim, eu vou dizer move para quem? Para z, para a variável z. Qual o valor? O valor que está dentro de EAX. Como vocês podem ver, desse modo, eu só vou acessar as variáveis da memória uma vez. Aqui eu só acessei uma variável e uma variável, porque eu estou usando o meu registrador como auxiliar. Então, no caso, eu coloco x dentro de EAX, eu somo o valor de y ao que já está no EAX, e depois eu pego o que está no EAX e movo para z. Essa é a lógica que a gente usaria em Assembly para essa função de soma, tá? Aqui, e essas três instruções, essas três aqui, equivalem a z igual a x mais y. Isso aqui em alto nível equivale a essas três instruções. Novamente, porque em Assembly a gente não pode acessar memória duas vezes na mesma instrução. Se a gente quiser acessar memória duas vezes, como é o caso aqui, a gente tem que fazer uso de um registrador como auxiliar. Temos aqui o nosso código, que é o da última aula, que é o Hello World. Vamos fazer algumas modificações neles. Vamos criar um campo .data para indicar as nossas variáveis. Vamos criar aqui uma variável chamada x, ela vai ser um inteiro. A Assembly não faz distinção de variável, tá? Então, no caso, o que a gente vai dizer é que ele tem 4 bytes, que é o equivalente ao inteiro em C. O inteiro em C tem 4 bytes, então a gente usa dd para dizer que são 4 bytes. Eu vou colocar o valor 4. Eu vou criar uma variável chamada y, vai ser dd também vai ser um inteiro, e o valor dele vai ser 7. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar, botar em z. Eu vou colocar uma variável z aqui, inicialmente o valor dela vai ser 0, só para a gente fazer essa comparação, né? Não é necessário inicializar aqui, dependendo do caso. Mas aqui eu vou até reindentar, porque eu não gostei dessa indentação. Pronto. Esse aqui é o critério de vocês. E eu vou fazer aquela mesma instrução. Eu vou colocar dentro de z o valor de x somado ao valor de y. Então vamos lá.
Primeiro eu vou fazer move, vou usar o registrador EAX. Qual o valor? O que está na variável x. Vou adicionar em EAX o valor que está na variável y. Depois eu vou mover para z o valor que está em EAX. Então, da mesma forma que eu faço em C, eu vou colocar 1% D aqui. E qual o inteiro que eu vou printar? O que está em Z. Então eu vou aqui em Project Console Build All. No caso aqui eu estou usando o mesmo arquivo, tá? Mas se vocês... No caso aqui eu estou usando o mesmo arquivo, tá? Mas se vocês quiserem criar um novo, só vem aqui em Save As. Eu vou botar aula 2 aqui. Eu vou vir aqui, buildar de novo. Eu salvei até com o nome errado, eu vou apagar. Porque eu esqueci de botar a extensão .asm, é importante, tá? Aí agora eu vou vir aqui buildar. Vocês vão ver que foi buildado com sucesso aqui. E agora eu vou executar o arquivo aula 2. Se vocês quiserem salvar com outro nome, tá? Eu vou salvar aqui. Vou salvar como aula 1. .asm, é importante botar a extensão. Eu vou vir aqui, Project Console Build All, para buildar. Ele foi buildado com sucesso. E agora eu vou executar. Apenas colocando o nome do executável. Aula 1, 11, 4 mais 7, 11. Ah, e se eu quisesse fazer a subtração? É no lugar de add, add, eu vou botar sub. Vamos lá, buildar de novo. Project Console Build All. E agora vamos executar. Aula 1, menos 3. Que realmente, né? 4 menos 7 vai dar menos 3, é isso mesmo. Ah, se eu quiser fazer uma multiplicação agora, como é que faço? Muito simples, você bota IMU. Aí você bota o que você quer multiplicar. No caso eu quero multiplicar o AX por Y. Que o que vai estar em AX vai ser o X, então vou ter multiplicando o X por Y. Vou aqui buildar. 4 vezes 7 vai dar 28, né? Então tem que dar 28. Pronto. Todas as operações foram feitas com sucesso. Se vocês quiserem apenas para deixar mais organizado, tá? Vamos fazer tudo. Soma. Subtração. Vou criar outras variáveis, tá? E produto, né? Que é a multiplicação. Só para guardar o resultado lá. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer a soma. Eu vou botar move soma o valor disso aqui, né? Se vocês quiserem fazer um comentário em assembly, basta você botar um ponto e vírgula, tá? Vamos fazer aqui a subtração. Move EAX. Qual o valor? De x, eu vou voltar para o valor original, tá? Da variável x. Eu vou dar um sub EAX y. No caso eu vou fazer x menos y aqui. X menos y. E agora move subtração EAX. O valor que está no registrador é x. E o produto. Move EAX x. Movendo de novo, colocando de novo o valor de x original no auxiliar EAX. E move EAX por y. Multiplicando o valor que está em AX por y, que é o valor de x. E agora eu movo para produto. O valor que está em AX. E pronto. E agora? Agora é só printar os três. Eu vou printar primeiro. Vou botar até um barra N aqui para fazer o espaço. A soma. A subtração.
e o produto. Vou salvar, Ctrl S, vou pedir para buildar, foi buildado com sucesso. Agora vamos executar e pronto, aqui estão as 3 operações básicas dessa aula. Por essa aula é só, pessoal, até a próxima.